Existe um padrão oculto no universo, um código matemático que governa desde a espiral de uma galáxia até a estrutura de uma flor, a sequência de Fibonacci. E o que poucos sabem é que esse mesmo código governa a jornada da retenção seminal, não por acaso, não por coincidência, mas porque a retenção obedece às mesmas leis universais que regem toda a criação. Enquanto a maioria dos homens trata a retenção como um desafio de força de vontade, uma batalha contra o desejo, os que realmente entendem sabem que é algo muito maior. É alinhamento com a ordem cósmica. É entrar em sintonia com a matemática da natureza. É descobrir que seu corpo, sua energia, sua transformação seguem o mesmo padrão que uma concha do mar, que as pétalas de uma rosa, que as galáxias no espaço. Você não está apenas retendo sêmen, você está obedecendo a uma lei universal. A verdade é esta: os dias de retenção não são lineares. Não é 1, 2, 3, 4, 5 de forma igual. É 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Cada número representa um salto quântico na sua energia. Cada estágio traz uma transformação específica que não pode ser pulada. Os homens que falham na retenção falham porque tentam forçar uma progressão linear em um processo que é naturalmente espiral. Eles lutam contra a matemática do universo. E o universo sempre vence. Neste vídeo, você vai descobrir como a sequência de Fibonacci se manifesta na sua jornada de retenção. Vai entender por que certos dias são mais difíceis que outros, por que há momentos de crise e momentos de expansão, por que a transformação acontece em saltos, não em linha reta, e principalmente, como usar esse conhecimento para navegar a jornada com sabedoria em vez de lutar contra as leis que governam a própria vida. Se você já percebeu que há algo maior acontecendo quando você retém, se você sente que existe uma ordem invisível por trás do caos aparente, fique até o final, porque você está prestes a descobrir o código secreto da transmutação, o código Fibonacci. Antes de prosseguirmos, quero apresentar algo que pode acelerar dramaticamente sua transformação. Existe uma ferramenta poderosa que foi criada especificamente para homens que estão prontos para a mudança real. O Caminho Sagrado do Homem Moderno é o e-book oficial do O Buscador que revela a guerra invisível sendo travada contra sua masculinidade. E, mais importante, como vencer essa guerra de forma definitiva. Este e-book é resultado de anos de estudos sobre desenvolvimento masculino, psicologia profunda e tradições ancestrais de formação de homens. Não são teorias acadêmicas, são princípios práticos que funcionam no mundo real para homens reais, enfrentando desafios reais. Se você está pronto para parar de viver abaixo do seu potencial, se quer ferramentas concretas ao invés de motivação vazia, se está disposto a fazer o trabalho necessário para a transformação real, este e-book foi criado para você. O link está na descrição. O homem comum vive na ilusão da linearidade. Ele pensa que tudo funciona em linha reta. Treinou hoje, vai ter resultado amanhã. Trabalhou essa semana, vai colher na próxima. Reteve por 10 dias, deve estar 10 vezes mais forte que no dia 1, mas a realidade não funciona assim. E quando ela não responde de forma linear, ele se frustra. Desiste. Conclui que o caminho não funciona. Você já começou uma jornada de retenção achando que seria uma subida constante? Dia 1, um pouco melhor. Dia 2, mais melhor ainda. Dia 3, melhor que ontem. E assim por diante, numa escalada suave e previsível até a iluminação total. Mas então, no dia 5, você acorda pior que no dia 2. No dia 8, uma crise inexplicável. No dia 13, uma tentação avassaladora. E você pensa, algo está errado, eu deveria estar melhor, não pior. Mas nada está errado. Você está experimentando a lei natural do crescimento. E essa lei não é linear, é espiral, é exponencial, é Fibonacci. Olhe para a natureza. Uma árvore não cresce de forma constante. Ela tem ciclos.
períodos de expansão e períodos de consolidação. Momentos onde parece que nada está acontecendo, mas por baixo da terra as raízes estão se aprofundando. E então, de repente, um salto, um crescimento explosivo. E depois, novamente, uma pausa, outro período de aparente estagnação e outro salto. O universo inteiro funciona assim, desde o microscópico até o cósmico, a espiral do DNA, a disposição das sementes em um girassol, a proporção áurea nas conchas marinhas, os braços das galáxias, a relação entre as órbitas planetárias, tudo obedece à sequência de Fibonacci. Tudo cresce em espirais, não em linhas retas. E você, homem, não é exceção. Você é parte dessa mesma teia cósmica. Seu corpo é construído seguindo essas proporções. Seus dedos, seus ossos, a estrutura do seu rosto. Tudo reflete a geometria sagrada. Então, por que sua energia sexual seria diferente? Por que a retenção funcionaria de forma linear se nada mais no universo funciona? O homem preso no mundo comum não entende isso. Ele luta contra a natureza, tenta forçar um progresso constante, e quando a natureza responde com ciclos, com altos e baixos, com crises e expansões, ele interpreta como fracasso. Abandona a jornada exatamente no momento em que estava prestes a dar o próximo salto. Ele olha para os números 1, 2, 3 e espera que o próximo seja 4. Mas a natureza diz 5. Ele esperava subir um degrau, mas a natureza o faz subir 2. E se ele não está preparado para esse salto, ele cai. Ele recai. E culpa a si mesmo, sem entender que estava tentando seguir uma matemática errada. A verdade que ninguém te ensinou é que a retenção seminal não é uma estrada reta. É uma escadaria em espiral. Você sobe, faz uma curva, parece que está voltando para o mesmo lugar, mas está um nível acima. Você sobe mais um pouco, outra curva, outra crise, outro teste. E então, quando você menos espera, você olha para baixo e percebe o quanto subiu. Mas você não subiu de forma constante. Você subiu em saltos, em momentos específicos, em dias que a matemática cósmica determinou. E há homens que descobrem isso, que param de lutar contra a natureza e começam a dançar com ela, que entendem que os dias difíceis são tão importantes quanto os dias fáceis, que as crises são sinais de que um salto está próximo, que a transformação acontece em ondas, não em progressão aritmética. Esses homens param de contar dias de forma linear e começam a reconhecer os padrões, os ciclos, a sequência. A sequência de Fibonacci é simples, mas profunda. Ela começa com 0 e 1, o vazio e a unidade. E cada número seguinte é a soma dos dois anteriores. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Parece matemática pura, mas é a linguagem da criação. É o código que o universo usa para construir tudo que existe. E quando você inicia a retenção, você entra nesse mesmo padrão. O dia 0 é o vazio. É o momento da última ejaculação. É o ponto 0 onde tudo foi drenado. O dia 1 é a unidade. É o primeiro dia onde você decide reter. É a semente plantada. E a partir daí, a sequência começa a se manifestar na sua energia, no seu corpo, na sua psique. Nos primeiros dias, 1 e 1, você ainda não sente muita diferença. É a fase da germinação. A semente está no solo, mas ainda não brotou. Você fez a decisão, mas o corpo ainda está se ajustando. O sistema nervoso ainda está no modo antigo. Há uma inércia, uma resistência, o velho padrão tentando se manter. No dia 2, algo começa a mudar. Uma clareza sutil, uma leveza, mas ainda é discreta, ainda é o início. No dia 3, a energia começa a se acumular de verdade. Você sente uma diferença notável, uma presença maior, uma voz mais firme, um olhar mais direto. É o primeiro salto perceptível, o primeiro número da sequência que realmente te mostra: algo está acontecendo. No dia 5, vem a primeira crise. E não é à toa que é no 5.
É um número Fibonacci. É um ponto de transição. Seu corpo acumulou energia suficiente para criar pressão. A mente começa a enviar sinais. Libere, relaxe, volte ao normal. Os pensamentos sexuais se intensificam, as tentações aparecem. Mas se você atravessa o dia 5 sem cair, você cruza um limiar. Você prova para si mesmo que pode resistir ao primeiro teste real. O dia 8 é outro marco. Mais energia, mais clareza, mas também mais pressão. Se você observar, os dias de crise na retenção geralmente são os números Fibonacci. Dia 8, dia 13, dia 21, dia 34. Por quê? Porque são os pontos de salto quântico. São os momentos onde a energia acumulada atinge um novo nível de intensidade. E com mais energia vem mais responsabilidade, vem mais desafio, vem mais tentação. Os antigos sabiam disso. As tradições espirituais que ensinavam retenção seminal não escolheram seus ciclos de forma aleatória. Os 40 dias de jejum, os 21 dias de iniciação, os 13 ciclos lunares, os 8 portais do ano, tudo baseado em números que refletem a ordem cósmica, números que marcam pontos de transformação real, não apenas contagem de tempo. E o homem moderno, na sua arrogância científica, esqueceu disso. Ele acha que pode dividir o tempo em blocos iguais e esperar resultados uniformes. Mas o tempo não é uniforme. O crescimento não é uniforme. A transformação não é uniforme. Há momentos densos e momentos leves. Há dias onde você sente que poderia reter para sempre e dias onde cada segundo é uma batalha. Quando você entende a sequência de Fibonacci, você para de lutar contra os ciclos e começa a navegar com eles. Você sabe que o dia 13 será desafiador. Então, você se prepara. Você não agenda reuniões tentadoras. Não fica sozinho por horas. Não navega na internet sem propósito. Você cria estrutura. Porque você sabe que está em um ponto de transição, em um portal energético. E quando você atravessa o dia 21 sem cair, algo muda permanentemente em você. Porque 21 é um número mestre. É onde 3 ciclos de 7 se encontram. É onde a Trindade se manifesta. É o ponto onde a retenção deixa de ser um esforço e começa a ser um estado natural. Você não está mais lutando para reter. Você simplesmente é alguém que retém. A sequência de Fibonacci não é apenas matemática, é mapa, é bússola, é o código secreto que transforma causa em ordem, luta em fluxo, esforço em graça. Cada número Fibonacci na sua jornada de retenção é um portal. E portais não são passagens fáceis, são pontos de pressão. Momentos onde o universo testa se você realmente quer atravessar para o próximo nível. Porque não é para todos. Não é para os que apenas querem tentar, é para os que estão dispostos a morrer e renascer. O dia 3 é o primeiro teste. Parece insignificante, mas não é. É onde a maioria dos homens que começam a retenção pela primeira vez cai. Por quê? Porque o corpo ainda tem memória fresca do prazer. A dopamina ainda está elevada. O sistema límbico ainda está gritando. E 3 dias é tempo suficiente para a mente começar a racionalizar. Já provei que consigo. Posso recomeçar amanhã. Os que atravessam o dia 3 chegam ao dia 5. E o 5 é um inimigo mais feroz, porque agora há energia real acumulada, a pressão. O corpo não está mais no modo ressaca pós-ejaculatória, está no modo eu tenho combustível e quero usá-lo. A testosterona começa a subir, a libido se intensifica e com ela os pensamentos obsessivos, as fantasias vívidas, os gatilhos em todo lugar. O homem despreparado cai no dia 5. Ele acha que está ficando viciado de novo, que a retenção está tornando tudo pior. Mas não está. O que está acontecendo é que a energia está subindo, e energia não direcionada se torna caos. Por isso, no dia 5, você precisa de mais do que vontade. Você precisa de transmutação ativa.
exercício físico intenso, criação artística, trabalho focado, meditação profunda. Você precisa dar à energia um canal para fluir. Os que cruzam o portal do dia 5 chegam ao dia 8. E aqui a coisa muda de figura. Porque no dia 8 você não está mais no início. Você acumulou uma semana. Você provou resistência. E agora o teste não é apenas físico, é psicológico, é existencial. Surgem questionamentos. Por que estou fazendo isso? Vale a pena? Não seria mais saudável uma vida sexual normal? A mente, desesperada para te fazer voltar ao padrão antigo, ataca sua convicção. E então vem o dia 13. O número que carrega simbolismo em toda a cultura. 13 é transformação. É morte simbólica. É o ponto onde algo em você precisa morrer para que algo maior nasça. E é exatamente por isso que o dia 13 é brutal. Não é só tentação sexual. É uma crise de identidade. Quem sou eu sem o prazer fácil? Quem sou eu se não ceder aos impulsos? Quem é o homem que estou me tornando? Muitos recaem no dia 13 sem nem saber por quê. Eles acordam e de repente a vontade é incontrolável. Não há gatilho externo. Não há imagem provocativa. É interno. É a sombra emergindo. É o inconsciente testando. É o ego gritando antes de ser destronado. E se você não está consciente de que isso é um portal, você cai. Você pensa que é apenas fraqueza. Mas não é. É alquimia. E alquimia dói. O dia 21 é o portal do renascimento. Se você chegar aqui, você não é mais o mesmo. Homem, 21 dias de retenção consciente reescrevem sua neurologia, criam novos caminhos neurais, quebram velhas conexões viciantes. Você literalmente se torna outro. E o universo sabe disso. Por isso, nos dias 19, 20, 21, vêm os testes finais. As tentações mais sedutoras, as situações mais desafiadoras, porque se você atravessar isso, você merece o poder que está prestes a receber. E depois do 21, vem o 34, o 55, o 89, cada um novo nível de ser, cada um com seus próprios desafios, mas também com suas próprias recompensas. Porque a cada portal atravessado, você não apenas acumula energia, você se transforma, você evolui. Você sobe na espiral da consciência. Os homens que falham são os que tentam atravessar os portais com força bruta. Os que vencem são os que reconhecem os padrões, respeitam os ciclos e se preparam para as transições. Eles sabem que o universo não está contra eles. Está testando se eles realmente querem o que dizem querer. A sequência de Fibonacci não cria apenas uma linha ascendente. Ela cria uma espiral, e toda espiral tem um centro, um ponto para onde tudo converge. E na jornada da retenção, esse centro é a caverna oculta da sua própria psique, o lugar mais profundo, o lugar mais escuro, o lugar onde habita tudo que você enterrou. Quando você retém por semanas, quando você atravessa os portais, quando você acumula energia real, essa energia não fica apenas na superfície. Ela desce, ela penetra, ela ilumina o que estava escondido, e o que estava escondido não é bonito. São traumas, memórias reprimidas, vergonhas antigas, medos primordiais, a sombra em toda a sua densidade. Carl Jung ensinava que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, exige descer à caverna, exige confrontar o dragão. E o dragão não é uma metáfora vaga, é real. É a soma de tudo que você negou em si mesmo, toda a raiva que engoliu, toda a luxúria que reprimiu, todo o medo que escondeu. E quando você retém energia sexual, você acorda o dragão. Há um momento na jornada, geralmente entre o dia 21 e o dia 34, onde a retenção deixa de ser sobre controlar o impulso sexual e passa a ser sobre enfrentar quem você realmente é. Você começa a ter sonhos intensos, sonhos eróticos, sim, mas também sonhos simbólicos. Pesadelos onde você é perseguido, visões onde você morre, imagens arquetípicas de descida,
de abismo, de escuridão. Isso não é sinal de que algo está errado, é sinal de que algo está certo. É o inconsciente se comunicando. É a psique dizendo: você acumulou energia suficiente. Agora você pode descer. Agora você pode enfrentar o que precisa ser enfrentado. Porque antes você não tinha força. Antes, se você descesse, não voltaria. Mas agora você tem reserva, tem vitalidade, tem luz interior suficiente para entrar na escuridão e não ser devorado. A espiral de Fibonacci se move para dentro e para cima ao mesmo tempo. É paradoxal, mas verdadeiro. Quanto mais você sobe em energia, mais profundo você desce em autoconhecimento. E no centro da espiral está o seu núcleo, o seu verdadeiro eu, o que Jung chamava de self. Não o ego inflado, não a máscara social, mas a essência. O ser autêntico que está além de todos os papéis que você interpreta. Muitos homens têm medo dessa descida. Por isso recaem exatamente quando estão prestes a chegar ao centro. Porque lá no fundo, eles sabem, se eu chegar ao centro, eu vou ter que mudar. Vou ter que abandonar a versão falsa de mim mesmo. Vou ter que parar de mentir sobre quem eu sou. Vou ter que viver com autenticidade. E autenticidade assusta, porque significa responsabilidade total. É mais fácil recair. Voltar para a superfície. Voltar para o mundo comum, onde você pode continuar fingindo, onde pode continuar anestesiado, onde pode continuar evitando o confronto com sua própria alma. Mas se você fizer isso, a caverna permanece inexplorada, o dragão permanece não derrotado, e você permanece fragmentado. A retenção te força a entrar na caverna, porque a energia acumulada não te deixa em paz. Ela pressiona, ela empurra, ela te obriga a olhar para o que você sempre evitou. E quando você finalmente olha, quando você finalmente desce, quando você finalmente encara o dragão, você descobre algo surpreendente. O dragão guarda um tesouro. E esse tesouro é você mesmo, inteiro, integrado, completo. A espiral de Fibonacci não é apenas crescimento externo, é integração interna. Cada ciclo te leva mais perto do centro. Cada portal atravessado é uma camada removida. E quando você finalmente chega ao núcleo, quando você finalmente encontra o self, você percebe: a jornada toda não era sobre acumular energia, era sobre recuperar alma, era sobre voltar para casa, para dentro de si mesmo. E esse retorno para casa não acontece em linha reta, acontece em espiral, porque você precisa passar pelos mesmos temas, pelos mesmos medos, pelas mesmas sombras múltiplas vezes, mas cada vez um nível mais profundo, cada vez com mais consciência, cada vez mais perto do centro, até que finalmente você está lá, no olho da espiral, no silêncio absoluto, no lugar onde todas as perguntas cessam e apenas o ser permanece. Na física quântica, há um fenômeno chamado colapso da função de onda. Antes da observação, a partícula existe em múltiplos estados simultaneamente. É uma probabilidade, um potencial. Mas no momento em que você observa, a onda colapsa. O potencial se torna real, o múltiplo se torna uno, e algo irreversível acontece. A retenção seminal funciona assim. Você está acumulando potencial, energia em estado de superposição. Você é simultaneamente o homem fraco que sempre foi e o titã que pode se tornar. Ambos existem em você ao mesmo tempo, mas em algum momento a onda precisa colapsar. Você precisa escolher, e essa escolha não é mental, é existencial. É no momento da provação suprema que você descobre quem você realmente é. A provação suprema na retenção não é um dia específico, é um momento onde tudo está em jogo, onde a tentação não é apenas forte, ela é absoluta, onde cada fibra do seu ser grita para você ceder, onde o corpo treme, a mente implora e até a alma parece incerta. É o Getsêmani do homem que retém,
O momento onde você pode escolher a cruz ou a fuga. Para alguns, esse momento vem no dia 13, para outros, no 34, para outros ainda, no 89. Não importa o número. O que importa é a intensidade. É quando você está sozinho, vulnerável, exausto, quando todas as suas defesas estão baixas, quando o velho padrão te chama com uma força gravitacional impossível de ignorar. E você percebe: eu posso cair agora e ninguém vai saber. Eu posso recomeçar amanhã. Eu posso desistir dessa loucura de domínio e voltar para a vida normal. E nesse momento, algo dentro de você morre. Não metaforicamente, literalmente. Uma parte de você morre. Se você ceder, o guerreiro que estava nascendo morre, e o escravo que você sempre foi, permanece. Mas se você resistir, o escravo morre, e o guerreiro nasce de verdade. Não há meio termo, não há mais ou menos. É morte ou nascimento, é colapso para um estado ou para outro. Carl Jung chamava isso de enantiodromia, a transformação num oposto. Você não melhora gradualmente, você inverte completamente. Você era um tipo de homem e após a aprovação se torna outro. É alquimia real. A Nigredo, a morte simbólica, é necessária para albedo, o renascimento. Não há ouro sem chumbo. Não há fênix sem cinzas. Não há herói sem dragão. E o dragão na aprovação suprema não é externo. Não é uma mulher te seduzindo. Não é pornografia. Não é uma situação. É interno. É a voz da sua própria mente dizendo: você não é forte o suficiente. Você não merece esse poder. Você é um impostor. Você vai falhar de qualquer jeito, então por que não agora? Essa voz é o dragão e você precisa matá-la. Mas matar o dragão não significa suprimi-lo. Significa transcendê-lo. Significa olhar para a voz e dizer: eu te vejo. Eu sei que você é parte de mim, mas você não é toda eu. E eu escolho outra parte. Eu escolho o homem que eu quero ser, não o homem que eu sempre fui. E nessa escolha, nessa declaração de soberania interna, algo alquímico acontece. A onda colapsa. O potencial se torna real. Você se torna. E depois da aprovação suprema, você não é mais o mesmo. Você carrega uma certeza que não pode ser explicada, apenas sentida. Uma certeza de que você é capaz, de que você domina sua própria natureza, de que você não é escravo de nada nem ninguém. E essa certeza irradia. As pessoas sentem. O universo responde. Portas se abrem porque você se tornou alguém digno de atravessá-las. A sequência de Fibonacci te prepara para esse momento. Cada número, cada portal, cada teste é um treino. É o universo te fortalecendo para o momento onde você precisará escolher. E quando esse momento chegar, e ele sempre chega, você terá duas opções: colapsar para o passado ou colapsar para o futuro, morrer para o velho ou morrer para o novo. E a escolha que você fizer determinará não apenas sua jornada de retenção, mas o tipo de homem que você será pelo resto da sua vida. Depois de atravessar a provação, depois de colapsar a onda para o lado da luz, você chega à recompensa. E a recompensa não é o que você imaginava. Não é superpoderes. Não é se tornar um ímã irresistível para mulheres. Não é riqueza súbita ou reconhecimento social. A recompensa é muito mais profunda. É a proporção áurea da existência. É viver em harmonia com as leis universais. A proporção áurea, derivada da sequência de Fibonacci, é 1618. É a razão matemática que define a beleza. Por que o Partenon é esteticamente perfeito? Proporção áurea. Por que o rosto de certas pessoas é universalmente atraente? Proporção áurea. Por que certos acordes musicais tocam a alma? Proporção áurea. É a matemática da harmonia. E quando você retém e transmuta, você começa a viver nessa proporção. Seu corpo se reorganiza. Não é imaginação. Sua postura muda. Seus movimentos ficam mais fluidos. Há uma graça em você que não estava lá antes.
Você não anda apenas para ir de um lugar a outro. Você se move com presença, com peso, com intenção. As pessoas notam. Elas não sabem explicar, mas sentem que há algo diferente em você. Algo harmonioso, algo belo. Sua mente opera em outro nível. Problemas complexos se tornam simples. Você vê conexões que antes não via. Sua criatividade explode. Ideias surgem de lugares profundos, não da superfície da consciência. Você está acessando o que Jung chamava de inconsciente coletivo, o campo de informação universal, e você acessa porque está em harmonia, porque sua energia não está dispersa, está concentrada, está afinada com a frequência da criação. Sua presença se torna magnética, mas não da forma que a cultura popular vende. Não é um truque, não é manipulação, é autenticidade, é integridade. Quando você vive em proporção áurea, quando sua energia externa reflete sua energia interna, você não precisa fingir nada. Você simplesmente é. E o ser autêntico é irresistível. Não porque você está tentando impressionar, mas porque você parou de tentar. As mulheres respondem, claro que respondem, mas de forma diferente. Elas não te veem como entretenimento, te veem como substância, como um homem real num mundo de hologramas. E as que se aproximam não são as superficiais, são as que reconhecem profundidade quando veem, as que procuram um homem, não um menino. E você atrai isso porque você se tornou isso. Mas a maior recompensa é interna, é a paz, a tranquilidade de quem não está mais sendo arrastado por impulsos, de quem escolhe, ao invés de reagir. Você não é mais um brinquedo nas mãos do desejo. Você é o mestre. E essa maestria não é controle rígido, é fluxo, é dançar com a energia, não lutar contra ela. É saber quando reter e quando liberar. É sabedoria, não apenas disciplina. Você começa a notar sincronicidades, eventos que parecem orquestrados por uma inteligência maior. Você pensa em alguém e essa pessoa te liga. Você precisa de uma informação e ela surge de forma inesperada. Você tem uma pergunta e o universo responde através de um livro, uma conversa, um sonho. Não é magia, é alinhamento. Você está na frequência certa, você está na proporção certa. E o universo conspira com quem está em harmonia. A retenção seminal não te dá superpoderes. Ela te devolve os poderes que sempre foram seus, mas que você estava desperdiçando. Ela não te torna especial, ela te torna inteiro. E um homem inteiro, vivendo em proporção áurea, em harmonia com as leis universais, é uma força da natureza. Ele não precisa gritar para ser ouvido, ele não precisa lutar para ser respeitado. Ele simplesmente existe e sua existência é suficiente. E quando você chega nesse estado, você percebe: a recompensa não era o destino, era o caminho. Cada número Fibonacci que você atravessou te transformou. Cada portal te refinou. Cada crise te fortaleceu. Você não estava apenas acumulando dias, estava acumulando ser. E agora você é a proporção áurea encarnada. Você é a matemática do universo em forma humana. Você é o código Fibonacci vivo. Depois de conquistar a recompensa, depois de viver a proporção áurea, o homem enfrenta o último desafio: retornar ao mundo. Mas ele não retorna como saiu. Ele volta transformado, com o conhecimento do código, com a sabedoria da espiral. E agora sua missão não é apenas manter a retenção, é viver em harmonia constante com as leis universais. O mundo comum continua caótico, as pessoas continuam dispersas, o sistema continua tentando te sugar de volta para a mediocridade, mas você mudou. Você vê através das ilusões, você reconhece os padrões. Você sabe que tudo no universo se move em ciclos, em espirais, em sequências Fibonacci. E você usa esse conhecimento para navegar a vida com maestria. Você entende que nada é linear. Nem o sucesso profissional, nem os relacionamentos,
nem o crescimento espiritual. Tudo tem ciclos, períodos de expansão e períodos de consolidação, momentos de salto e momentos de aparente estagnação. E você não luta contra isso, você dança com isso. Quando está em fase de consolidação, você não se desespera. Você sabe que as raízes estão se aprofundando. E quando está em fase de salto, você não se apega. Você sabe que outro vale virá. E está tudo bem. A retenção se torna natural. Você não está mais fazendo retenção. Você simplesmente é alguém que retém. Não é esforço, é identidade. E quando a identidade muda, o comportamento segue automaticamente. Você não precisa de força de vontade porque não há vontade contrária. Você integrou a prática no seu ser. Você se tornou a prática. Mas você também entende algo importante. A espiral é infinita. Não há ponto final. Não há momento onde você chegou e pode relaxar. Cada número Fibonacci leva ao próximo. Cada nível de ser revela outro mais alto. E isso não é frustrante, é libertador, porque significa que você nunca para de evoluir, nunca para de crescer, nunca para de se tornar. E agora você tem algo para oferecer ao mundo, o elixir, o conhecimento do código. Você vê outros homens presos no pensamento linear, tentando forçar resultados, lutando contra a natureza. E você pode ajudá-los, não com pregação, não com superioridade, mas com presença, com exemplo, com a irradiação silenciosa de quem vive em harmonia. Quando você fala, suas palavras carregam peso, não porque você usa truques retóricos, mas porque vem de um lugar profundo, de um lugar alinhado. As pessoas sentem que há verdade no que você diz, há substância, e elas são atraídas, não para te seguir cegamente, mas para despertar nelas mesmas o código que sempre esteve lá, apenas adormecido. Você se torna um guardião do conhecimento sagrado, não no sentido religioso ou dogmático, mas no sentido arquetípico. Você guarda a sabedoria de que o universo tem uma ordem, de que essa ordem pode ser conhecida, de que os homens podem viver em harmonia com ela, e que quando vivem, tudo muda. A energia flui. A vida conspira. O impossível se torna possível, mas você também carrega a humildade, porque você sabe que pode cair, que a vigilância precisa ser eterna, que um momento de distração pode te levar de volta ao velho padrão. A espiral pode subir, mas também pode descer. E você respeita isso. Você não se torna arrogante, você se torna reverente, reverente com as leis que governam a existência, reverente com a energia que flui através de você, reverente com o mistério que nunca será completamente compreendido. E nessa reverência, nessa humildade, nessa consciência da espiral infinita, você encontra a verdadeira liberdade. Não a liberdade de fazer o que quer, mas a liberdade de ser quem você realmente é, de viver alinhado com a ordem cósmica, de dançar com as leis universais ao invés de lutar contra elas, de ser a música, não apenas ouvi-la. O retorno não é o fim da jornada, é o começo da jornada real, porque agora você não está apenas sobrevivendo, está criando, não está apenas existindo, está sendo. E o ser consciente, alinhado, em proporção áurea, é a maior obra de arte que você pode criar. Você não precisa de tela, você não precisa de pedra. Sua vida é a obra. E cada dia é uma pincelada na espiral infinita da sua própria evolução. O código Fibonacci não é apenas sobre retenção, é sobre tudo. É a linguagem da vida. E quando você aprende a falar essa linguagem, você não apenas vive, você cria a realidade. Você se torna co-criador com o universo. E essa é a recompensa final. Não ter, não conseguir, mas ser. Ser o código vivo. Ser a espiral consciente. Ser Fibonacci encarnado. Você acabou de descobrir o código, a sequência que governa não apenas a retenção, mas toda a criação. Fibonacci não é apenas matemática, é a linguagem do universo.
E agora você sabe, sua jornada não é linear, é espiral. Cada número tem significado, cada portal é uma transformação, cada crise é um convite para subir. Mas saber não basta. O conhecimento sem aplicação é entretenimento. E você não está aqui para se entreter. Você está aqui porque algo em você reconhece a verdade quando ouve. Porque você sente que há uma ordem por trás do caos. Porque você quer viver em harmonia com as leis universais, não contra elas. Então, eu te pergunto, você vai continuar tentando forçar uma progressão linear em um universo que funciona em espirais? Ou vai começar a reconhecer os padrões? Vai começar a respeitar os portais? Vai começar a dançar com a sequência ao invés de lutar contra ela? Se este vídeo abriu seus olhos para algo maior, se você sentiu que essas palavras carregam uma verdade profunda, então faça 3 coisas agora. Primeiro, inscreva-se no canal O Buscador, porque há mais códigos para decifrar, mais mistérios para desvendar, mais conhecimento sagrado esperando por homens que buscam. Este canal é um portal, e você foi chamado a atravessá-lo. Segundo, vá nos comentários e escreva o número Fibonacci em que você está agora na sua jornada. Pode ser 3, pode ser 13, pode ser 89. Não importa onde você está, importa que você reconheça o padrão, que você declare consciência. Escreva seu número lá embaixo. Essa declaração tem poder. Terceiro, compartilhe este vídeo com um homem que está preso no pensamento linear, que está lutando contra a natureza, que precisa entender que o universo tem uma ordem. Envie sem explicar, porque aqueles que precisam ouvir vão reconhecer. Aqueles que estão prontos vão despertar. A espiral está subindo, a sequência está se desdobrando, o código está se revelando. Você pode ignorá-lo e continuar na ilusão da linha reta, ou pode abraçá-lo e se tornar parte da dança cósmica. A escolha é sua. O universo já decidiu. Fibonacci é lei, e as leis não negociam.